Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer apontou que a doença pode estar relacionada ao tipo de trabalho. De acordo com o estudo, alguns profissionais estão mais propensos a desenvolver tumores. Roberto é cabeleireiro e trabalha o dia todo exposto a produtos químicos. Na hora de fazer a progressiva, o reflexo no cabelo das clientes, o contato com a química é ainda maior. Mas apesar disso, ele não se protege. Não uso máscara, a luva eu utilizo somente na tintura, que na verdade é para proteger a sujeira da mão, para não tingir a mão. Mas eu nunca tive uma preocupação fundada com relação à minha saúde com o trabalho. Roberto não sabe os riscos que corre. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, identificou 19 tipos de tumores malignos que podem estar relacionados ao emprego das pessoas. Entre eles estão a leucemia, o câncer de pulmão, no nariz, de pele, na bexiga e na laringe. Cabeleireiros e funcionários de salões de beleza estão entre as ocupações de alto risco de desenvolver o câncer. Ainda de acordo com o INCA, dos 500 mil novos casos da doença estimados para este ano, 20 estarão relacionados ao trabalho. Deveria ser dado maior importância seria a notificação do governo para instituir políticas de saúde pública que lidem diretamente com o risco desses trabalhadores, para minimizar o risco de câncer nessa população, implementando medidas que visem a proteção do trabalhador com equipamentos de proteção individual obrigatórios e demais monitoramentos que possam ser feitos para minimizar esse risco de câncer relacionado ao trabalho. Entre os principais agentes cancerígenos ligados às profissões estão os metais pesados, agrotóxicos, poeiras e outros produtos químicos. A frequência e a duração da exposição influenciam na toxicidade. Por isso, é essencial que as pessoas que ficam expostas a estes produtos se protejam adequadamente. No caso dos cabeleireiros, o uso de luvas, o controle da porcentagem dessas substâncias nocivas, que deveria ser feito pelo governo. No caso dos frentistas, o uso de luvas, eventualmente máscaras, se tiver uma exposição inalatória grande desses agentes. Eu vou continuar trabalhando normal, mas com certeza me abriu um ponto de interrogação que vai me fazer pensar. Um projeto em Jaguariúna quer promover o reflorestamento nas áreas em torno dos rios que cortam a nossa região. Para isso, técnicos estão cultivando a matriz de espécies nativas da Mata Atlântica. Ao todo, são 600 mudas e mais de 100 espécies nativas da Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção, como por exemplo o jatobá. As matrizes foram plantadas numa área da Fazenda da Barra, e o projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Dentro de 2 anos, algumas plantas vão estar adultas e gerar sementes para abastecer viveiros florestais da região. Quanto mais espécies nativas nós conseguirmos inserir nessas áreas, muito melhor será esse reflorestamento. Jaguariúna tem 42% do seu território em área rural e é cortada por 3 rios: Jaguari, Camanducaia e Atibaia. Todos eles têm trechos em que a vegetação que fica às margens dos cursos d'água foi removida ao longo de anos. A degradação atinge 48% da faixa original. Um diagnóstico feito pela Prefeitura indica que para recuperar todas as matas ciliares de rios e nascentes na cidade, é necessário um trabalho contínuo e difícil até o ano de 2020. Para dar conta do recado, o município precisa plantar 12 mil mudas e preencher de vegetação 6,5 hectares por ano. É uma área equivalente a 12 campos de futebol. É importante para o município que a gente possa produzir mudas dessas espécies ameaçadas de extinção, para que a gente possa fazer a recuperação ambiental nas matas ciliares, proteção de nascentes e mesmo reflorestamento em áreas rurais. E isso então a partir do momento em que o matrizeiro, com essas mais de 100 espécies, são mais de 600 mudas plantadas, vão nos permitir então ter essas espécies em disponibilidade, não só para atender as nossas necessidades, mas também
de outras cidades da região, principalmente aquelas que fazem parte do consórcio PCJ. E vamos falar de futebol agora aqui no Band Cidade. A Ponte Preta enfrenta daqui a pouco o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Gilson Kleina faz mistério sobre a escalação do time. Já o Guarani foca na final do Campeonato Paulista. Os 2 jogos vão ser em São Paulo. Boa noite. A Ponte Preta enfrenta o São Paulo hoje no Majestoso pela Copa do Brasil, tentando se recuperar da derrota no derby da semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Gilson Kleina mantém algumas dúvidas até minutos antes do jogo marcado para 21h50. Sobrou pouco tempo para as lamentações. A Ponte Preta tem que assimilar a eliminação no Campeonato Paulista para não cair de maneira precoce na Copa do Brasil. E no confronto das 2 equipes que caíram na semifinal do estadual, a Macaca sentiu mais a derrota. Opinião dos alvinegros. Além de ser o derby, era a oportunidade de ir para a final do Paulista, né? Faz muito tempo que a Ponte não tinha essa oportunidade. Para o confronto contra o São Paulo, o técnico Gilson Kleina volta a ter Cicinho e William Magrão, que cumpriram suspensão no derby. Com isso, o comandante pode montar um time mais ofensivo, pensando em garantir o resultado em casa e jogar toda a responsabilidade para o tricolor no jogo da volta na capital. A torcida anda exigente. Afinal, a Macaca agora é um time de Série A. E agora que o Paulistão ficou na saudade, avançar no torneio nacional ganhou um peso ainda maior. A responsabilidade dobrou agora, né? Perdemos um clássico, perdemos uma classificação para a final do Paulista. Temos a Copa do Brasil, então foco total para a Copa do Brasil. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, tentar evitar o mínimo de erro possível. No Guarani, os jogadores estão satisfeitos com a campanha no Campeonato Paulista, mas querem tentar ir mais longe. O objetivo é fazer de tudo para surpreender o todo-poderoso Santos. Chegar à final já seria um grande presente para um time que 4 meses atrás pensava em disputar o Campeonato Paulista para se manter na divisão de elite. Mas como a decisão do estadual virou realidade, o melhor é ir com força total. E isso significa contar com o camisa 10, Fumagalli. Minha vontade de jogar é grande, isso não se discute. Vamos tratar esses dias aí, fazer o possível e o impossível para estar presente nesses jogos decisivos. O jogador virou dúvida depois que deixou o gramado do Brinco de Ouro aos 28 minutos do primeiro tempo do derby, com dores no tornozelo esquerdo. Mas o destino reservava para o seu substituto a responsabilidade da vitória. Resta ao Bugre pensar no Santos e esquecer dos últimos confrontos. Em 2010, Guarani e Santos se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E no primeiro jogo, lá na Vila Belmiro, vitória do Santos por 8-1. Com 5 gols de Neymar. Entre os titulares do Bugre, só Fabinho hoje está no elenco do Guarani. E mesmo assim, a diretoria bugrina já pediu para ninguém lembrar daquele jogo. Na primeira fase do Paulistão, o Santos foi o único time grande que venceu o Guarani. Mesmo sem Ganso, Neymar e Rafael, o time da Vila derrotou o Bugre por 2-0 no Brinco de Ouro. Só que ninguém por aqui se considera vencido, mesmo com o amplo favoritismo santista. Se a sensação já é a do dever cumprido, vencer o Santos seria provar mais uma vez que no futebol não existe campeão de véspera. É difícil, né, cara? É difícil. Realmente o Neymar faz a diferença, então a gente tem que procurar jogar o nosso futebol. A gente sabe que é muito difícil marcá-lo, mas não é impossível. A gente acredita, a gente vai acreditar como... Nós vencemos 2 vezes o Palmeiras, vencemos a Ponte Preta, empatamos com o Corinthians no Pacaembu, empatamos com o São Paulo no Morumbi. A gente vai acreditar, a gente vai trabalhar, jogar, tem o jogo, é 11 contra 11. Vamos fazer de tudo porque a gente quer esse título, a gente vai fazer de tudo para conquistar. Aconteceu hoje na Federação Paulista de Futebol o conselho arbitral da final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista determinou que os 2 jogos serão realizados no Morumbi nos 2 próximos domingos, às 4 da tarde. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, 12h30, no Jogo Aberto Regional. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Você fica agora com as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.